Eu saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz de Jesus. Louvado seja Deus por esta oportunidade, nesta noite tão distinta, noite em que nós estamos reunidos ao redor desta mesa de comunhão, para fazermos menção da obra vicária de Jesus Cristo em nosso favor. Este mês de fevereiro, que é um mês dedicado à família, o Senhor Deus colocou em meu coração uma palavra sobre este assunto mesmo, e eu quero poder compartilhar com a igreja. Gênesis capítulo 41, do versículo 50 ao 52. Abra a sua Bíblia, vamos ler esses 3 versículos. Ao pastor Rodrigo, Deus abençoe pela confiança, pela oportunidade, por toda a hombridade e companheirismo para com nossa pessoa, o nosso pastor presidente, que também de certo está acompanhando, intercedendo pelas nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria e direção para dirigir este tão grande e importante ministério. Gênesis 41, 50 a 52, quem encontrou diga amém. Diz assim o texto: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho ou sofrimento e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quem dera a minha família fosse perfeita. Talvez você já pensou ou disse esta frase, ou até mesmo almejou esta impossibilidade. Não existe família perfeita, porque não há lar sem pecado. Pecado. Por conta de sua existência, problemas, intrigas, desentendimentos, confusão, traumas, quererão fazer parte dos relacionamentos familiares. E por inúmeras vezes adentrarão o seu meio. No domingo passado, o pastor Adonias iniciou o seu sermão dizendo que o motivo de todos os problemas na família derivam-se do pecado. Os problemas para as famílias começou no Éden. E desta pequena lista que eu citei, acerca de alguns agravos familiares, trauma foi o último incidente. E é um assunto que o Senhor ministrou ao meu coração e quero compartilhar com toda a igreja. O tema dessa mensagem é simples: traumas familiares. E aqui nós podemos perguntar algumas coisas. Há como impedir traumas, ou eles são inevitáveis? Há como superá-los, ou é mais sensato ignorá-los? Nós já sabemos por que eles existem, mas por que Deus os permite, se são tão difíceis de lidar com eles? O que é um trauma? Pois bem, nós vamos começar por essa questão, para depois analisar, olhando para a vida de José, o mais perfeito tipo de Cristo, 3 verdades sobre os traumas. Porque pode ser que você seja vítima de traumas familiares e tem procurado se livrar de lembranças, memórias que trazem sofrimento e até mesmo paralisam a sua vida, impedindo que você progrida. Vamos aprender com esse homem. Trauma pode ser definido como uma experiência emocional intensamente desagradável, que deixa marcas duradouras e profundas no indivíduo. E essas experiências traumáticas, elas podem incluir rejeição, abandono, ingratidão, inveja, calúnia, cobrança indevida e assim por diante.
muitas dessas dolorosas experiências ocorrem no ambiente familiar. As mais profundas, na verdade. E a primeira verdade que eu quero destacar, das três que nós vamos relembrar nesta noite, é que os traumas mais profundos geralmente são ocasionados no lar. Se não, vejamos, a família, como todos nós sabemos, foi formada por Deus, é um projeto dele que veio à existência para que ela desfrutasse de harmonia, segurança, proteção, aconchego, alegria e assim por diante. Coisas boas e maravilhosas. Mas quando o pecado toma conta, as piores experiências acontecem, ocasionando traumas duradouros. O personagem que nós estamos trazendo à tona, seu nome é José, ele passou por muitas situações adversas longe de sua família. No Egito, conhecemos muito bem a sua história. Ele foi, por exemplo, acusado e preso injustamente no trabalho. Ele foi esquecido e vítima da ingratidão de alguém que ele ajudou. Mas foram os traumas familiares que causaram em José as dores mais profundas. Nós sabemos deste dado porque no versículo 51 do capítulo 41 de Gênesis que lemos, José dá ao seu primeiro filho o nome de Manassés, que significa aquele que está entregue ao esquecimento. Ele chama o seu primogênito de Manassés e diz: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. E aqui cabe outra pergunta: o que José queria esquecer? Muitas coisas, dentre elas, o fato de ter sido invejado e traído pelos seus irmãos, o fato de ter sido vítima da ira e da conspiração deles, de ser vendido como escravo e ter a sua morte forjada. Em um ambiente em que José deveria encontrar proteção, segurança, aconchego, harmonia, cumplicidade, ele foi alvo de inveja, da ira dos seus próprios irmãos, ao ponto de ser vendido como escravo, para que os seus irmãos pudessem ser livres dele. Traumas estavam sendo criados em José. Feridas profundas estavam sendo abertas em seu coração e em sua memória. Feridas essas e lembranças que ele levaria por toda a sua vida. E preste atenção nisso. E apesar de José pensar que tinha superado, na verdade ele tinha apenas ignorado. Porque chegaria um momento em que ele teria que encarar os seus traumas de frente. Mas será que José poderia ter evitado tudo isso? Talvez. José não é um santinho da história. O único perfeito que existiu, sabemos, Jesus. Nós não podemos, no afã de enaltecer os heróis da Bíblia, encobertar os seus erros. José, ele gostava de se exibir, e até mesmo com gosto contava ao seu pai gratuitamente os pecados de seus irmãos. Mas o texto nos diz que José era apenas um adolescente. Ele era imaturo, tinha apenas 17 anos. Era próprio da sua faixa etária agir desta forma, visto que, por ser o queridinho do pai e protegido por ele, o seu desenvolvimento não era precoce, pelo contrário, havia sido prejudicado. E Jacó, ele poderia ter evitado esses traumas, certamente.
Como sacerdote do lar, ele não fez. Jacó sabia da rivalidade que seus irmãos tinham de José e não fez nada. Além do mais, o patriarca incentivou todo aquele ódio ao demonstrar favoritismo descaradamente. Os erros, aqui cabe um parênteses, dos irmãos de José não se justificam. José não merecia passar por tamanha crueldade, mas Jacó poderia ter feito alguma coisa, ou pelo menos tentado. Como pai daquela família, sendo o líder que prevê o mal e apresenta uma solução, Jacó, no entanto, foi irresponsável diante daquela situação. Ele viu o mal e permitiu que aquela situação continuasse se desenrolando para ver onde daria algo que ele não deveria ter feito. Jacó poderia ter evitado, mas foi negligente. Mas o que nos intriga é perguntar se Deus poderia ter evitado os traumas em José. Sendo soberano, conhecedor da história, o Deus que não aflige, como diz lá em Lamentações, de bom grado o filho dos homens. Porque o Senhor, em sua onipotência e soberania, não evitou o mal de chegar naquela família, causando divisão e traumas naquele moço. Deus podia ter evitado, mas ele permitiu que o seu servo fosse ferido. E apesar dos traumas, Deus agiu neles, forjando o caráter de José. O José que aparece no Egito, meus irmãos, depois que ele é vendido à caravana dos ismaelitas, é totalmente diferente do José que é tirado da cisterna. Nós não sabemos o que aconteceu entre o período em que ele é vendido até o período em que ele é comprado lá no Egito. Mas de fato no Egito nós já temos um José maduro, responsável, cheio de Deus. Todos os sofrimentos que José passara em seu seio familiar foram usados por Deus, apesar de não terem sido ocasionados por ele, para forjar o caráter daquele moço. Porque Deus tinha uma grande obra em sua vida. E se Deus tem uma grande obra na sua vida, Ele não irá te livrar de alguns traumas. Mas o Senhor também permitiu, porque Ele sabia que os traumas não definiriam José, e aqui é a segunda verdade das três. Os traumas só nos definirão se permitirmos que eles o façam. Pelas circunstâncias, preste atenção nisso. José tinha tudo para ser um desertor fracassado. Todavia, ele foi um vencedor. Apesar de ter de conviver com todos aqueles traumas, sem óbvio poder mudar o passado, José impediu que a autocomiseração, a pena de si mesmo, arrancasse de si o potencial que Deus havia colocado nele para poder usá-lo. José não permitiu que os traumas o definissem. José não permitiu que todo o sofrimento, toda a conspiração contra ele, tirasse dele o potencial que Deus havia colocado para fazer dele um grande homem em suas mãos. José não ficou pelos cantos chorando, perguntando por quê, fazendo-se de vítima e até mesmo questionando a Deus o porquê de toda aquela situação que ele poderia evitar. Ele de certa forma aceitou como plano de Deus, apesar de saber que o Senhor não estava causando aquilo, mas com fé ele entendeu que Deus iria agir no meio da sua dificuldade. E então, com determinação, ele não permitiu que os traumas o definissem. Quer ver? José, para ganharmos tempo, não vou citar os textos, as referências, os irmãos o sabem porque essa história é muito conhecida.
Ele era extremamente aplicado às tarefas que lhe competia. Não tirava proveito de sua posição e prestígio, era leal e íntegro. Tornou-se amigo do Espírito Santo. O faraó disse: acharíamos alguém como ele em que haja o Espírito do Senhor? Ele tornou-se uma pessoa bem-sucedida em terra estrangeira e pôde constituir uma família saudável, apesar de tudo. Glória a Deus. Deus deu uma família a José, uma esposa, 2 filhos. Filhos que receberam de José, como já dissemos aqui, um deles, nomes significativos. O segundo deles, Efraim, frutífero. O primeiro, aquele que está entregue ao esquecimento. E talvez aqui você diga: uau, José estava curado. José então, aqui nesse texto, havia superado os traumas familiares. Glória a Deus, que reviravolta. Não. José pensou que havia superado. E até declarou, como vimos, quando o seu primogênito nasceu, que os traumas haviam ficado no passado, o que indica que era algo bem presente. O fato dele dar ao seu primeiro filho um nome que homenageava ou lembrava todo o seu trauma, indicava que na verdade aquele passado era bem presente na sua vida. Mas pastor Misael, está na Bíblia, o texto é inspirado. É claro que é inspirado. Mas eu creio que a fala de José é enganosa para ele mesmo. Ele pensara que havia superado os traumas e havia sido curado. Mas a verdade é que José apenas ignorou esses traumas. José preferiu não lidar com eles. Na verdade, longe de casa, sem notícias, não havia muito o que fazer. Mas preste atenção. Deus, em sua providência, enviou uma seca sobre a terra. José reencontraria seus irmãos, não podendo mais ignorar os seus traumas. Deus estava preparando uma ocasião para José ser curado de verdade. E seus irmãos também, por que não? Deus fez assim porque um trauma, grave isso, precisa ser encarado e tratado, pois uma hora ou outra ele virá à tona. E essa é a terceira verdade para nós irmos para um fim. Um trauma pode ser ignorado por um tempo, até que venha à tona. José não estava curado. E a gente vê isso pelos inúmeros choros que o texto registra de José. Em dados momentos após os seus irmãos irem até o Egito em busca de alimento, José chora de maneira copiosa, um choro engasgado, um choro de desabafo. É um choro de quem tem trazido à tona em si todo o sofrimento que estava amortecido e esquecido, mas bem vivo. José descobriu que tornar-se governador, a segunda pessoa mais importante do Egito, ter um casamento honroso e filhos, não substituíam a necessidade de tratar a ferida em seu coração e em sua memória, que havia sido aberta por seus irmãos na casa de seu pai. Uma reconciliação era necessária. Aquela família precisava restabelecer o seu elo. E nós conhecemos a história, eu não vou me ater aos detalhes, mas apenas resumir. José reconhece seus irmãos ao recebê-los em seu governo em busca de alimento. Tem a oportunidade de vingar-se, mas não o faz. Apesar de quase ceder. Quase. Porque ele judia um pouquinho. Ele foi tentado a usar o seu poder para tirar proveito daquela situação e oprimir os seus irmãos. E eu penso que aquele choro também é um choro de alguém que está sendo tentado a ceder ao pecado. Mas José não cede. E depois de uma trama de idas e vindas,
ele se dá a conhecer a seus irmãos pela primeira vez, e no capítulo 45, depois você lê do versículo 1 a 15, ele reconhece os seus traumas, porque ele conta detalhadamente tudo o que aconteceu com ele aos seus irmãos. E logo após ele concede o perdão, livrando-se assim das dores profundas que haviam em seu ser. E aí a família é restaurada, quando o perdão verdadeiro acontece. Quando José abraça os seus irmãos, beija-os, e há reconciliação e perdão mútuo. Quando eles deixam para trás os acontecimentos que foram frutos da imaturidade e de um momento de precipitação. Não há certo e errado. Talvez há mais errado do que outro nessa história, mas o perdão é mútuo. E José é um exemplo de que Deus pode permitir que traumas nos alcancem, mas é também um exemplo que estes não têm poder sobre nossas escolhas e destino, e que é melhor encarar e resolver o problema do que ignorá-lo ou fugir dele. É melhor perdoar e agir com bondade, como José, que perdoou seus malfeitores de verdade. Tanto é que quando Jacó morre, lá no capítulo 50, os irmãos ficam preocupados, dizendo: agora José vai se vingar da gente. E vão até ele e dizem: olha, papai falou para você ser bondoso. José fica até constrangido, irado, e diz: por que vocês pensam, estou aqui falando com as minhas palavras, que o meu perdão foi mentiroso? Eu perdoei de verdade. Glória a Deus. Ele levou toda a sua família para o Egito, longe da crise. Meus irmãos, aqui eu concluo. José venceu, apesar de sofrer intensamente, e serve-nos de exemplo. Glória a Deus. Ele, no entanto, como eu disse lá na introdução, aponta para aquele que não somente nos serve de exemplo, mas que é o motivo pelo qual estamos reunidos aqui nessa noite. Sendo nós inimigos de Deus, por seu sangue, fomos reconciliados com Ele e integrados à sua família espiritual. E a ceia é um indício de que pertencemos à família divina, que Deus está em paz conosco, que a nossa aliança está sendo renovada com Ele, que a eternidade nos aguarda e que nele não há trauma que não possa ser superado. Ele está presente entre nós. Ele levou as nossas dores. Ele levou os nossos crimes no madeiro. Traumatizado foi pelos nossos pecados. Mas como diz em Hebreus, Ele não se envergonha de ser chamado de nosso irmão. E nesta noite estamos reunidos para renovar a nossa aliança com Ele e dizer que aceitamos a sua graça e o seu perdão, e que estamos aqui sendo preparados para o grande dia do arrebatamento. Quantos são agradecidos pelo fato do Senhor Jesus ter entregado a vida em seu lugar? Por um minuto, levante a sua mão aí do seu lugar e agradeça ao Senhor Jesus, que pode não te livrar de traumas, mas age apesar deles, que pode não te livrar de feridas, mas usa-as para forjar o seu caráter, colocando a identidade de seu Filho na sua pessoa, para a glória do nome dEle. Esse Deus está presente aqui, e foi na pessoa do Filho dEle que Ele nos resgatou e nos trouxe para a sua família. E não há trauma que não possa ser perdoado, não há circunstância que não possa ser removida, não há acontecimento que não possa ser perdoado. Deixe o passado para trás, encare, enfrente a realidade de frente, porque o Senhor quer fazer de você uma nova pessoa, livre da mágoa e do ressentimento, para a glória do nome dEle em seu lar e em sua igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe.